As ações de bancos são uma das favoritas dos investidores, porque os bancos têm aquele perfil mais defensivo que ganha em qualquer tipo de cenário. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre quais são os bancos que estão mais ou menos bem preparados para o cenário de 2023. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimento. Lembrar também, pessoal, quem estiver chegando agora, que aproveita para se inscrever aqui no canal para não perder nada, ativa o sininho e, obviamente, deixa aquele like que ajuda demais o canal a crescer. Bom, pessoal, como eu comentei, né, eu sei que muita gente gosta de banco, esse é um perfil de empresa aí que a gente viu que ganhou dinheiro nas crises de 2015 e 2016, mesmo durante o Covid a gente não viu nenhum banco dando prejuízo sequer aí por um trimestre, mostrando aquele perfil resiliente desse setor no Brasil. Tem muita gente que fala que banco ganha em qualquer cenário, em qualquer taxa de juros, enfim, faça sol ou faça chuva, o Itaú está lá lucrando o dinheirinho dele. E aí a gente vai falar então um pouco sobre como é que cada banco está preparado aí para o cenário de 2023. Bom, começando aqui no nosso gráfico, eu trago para vocês como é que foi o retorno de Itaú, Bradesco e Banco do Brasil aí desde 2010 até o início de 2022. Então o que a gente nota é que historicamente Itaú e Bradesco eles andaram muito parecidos. Itaú teve Itube 4, né, teve um retorno de 143%, Bradesco 137%, Banco do Brasil foi o que desviou, tendo um retorno de 86%. Lembrando que o Banco do Brasil é um banco estatal, mas que uma boa parte ali desse descolamento aconteceu aí nesses, últimos 18 meses, muito em função pelo fato de que Banco do Brasil é um banco estatal e que com a eleição e uma indefinição sobre a nova política do governo, o banco vem sofrendo muito, né? A cotação das ações vem sofrendo muito, diferente dos resultados do banco em si. E aí o que a gente nota, no entanto, é que neste ano, 2022, houve um descolamento entre, principalmente, Itaú e Bradesco. Então, no ano, Banco do Brasil sobe 28%, Itaú 20% e Banco Bradesco cai 17%. Então, Itaú e Bradesco, como eu comentei, em geral, eles andavam juntos, mas a gente vê aí um descolamento muito forte entre esses dois ativos. O que aconteceu? Será que tem algum motivo para isso? Bom, aqui eu trago para vocês uma métrica de preço que eu gosto de olhar em bancos, que é o preço sobre valor patrimonial. O valor patrimonial de um banco, como é um banco que marca a mercado os seus ativos, o grosso dos seus ativos são ativos financeiros. Então, a gente tem uma boa noção do quanto é que vale aquilo. Por conta disso, eu gosto muito de olhar para essa métrica, até porque o patrimônio líquido de um banco é a máquina, é o tijolinho que ele consegue garantir a sua rentabilidade. Se um banco não tiver patrimônio líquido, não tem magia, ele não consegue entregar um retorno razoável, ele não consegue entregar um lucro grande. E o que a gente nota é que o Bradesco hoje negocia 0,9 do valor patrimonial, enquanto que Itaú negocia 1,3. Mas a gente percebe aí que historicamente, né, então, por exemplo, de 2013 até 2017, muitas vezes esses dois bancos negociavam ali com múltiplos muito parecidos, até que houve esse descolamento mais forte. No entanto, quando a gente olha um outro indicador, que é o preço sobre lucro projetado para os próximos 12 meses, a gente vê que o descolamento não está tão grande. O Itaú tem uma projeção de 6,2 vezes lucro, enquanto que o Bradesco de 5,8. Então, o que acontece? O mercado está projetando que o retorno, a lucratividade do Bradesco, projetada, né, como eu comentei, vai ser pior do que foi no passado. Por conta disso, aí, o preço sobre lucro dos dois não está tão descolado assim. Na outra ponta, Banco do Brasil sim está muito descolado. A projeção é que Banco do Brasil tem um preço sobre lucro de 2,9 vezes para os próximos 12 meses, patamar muito abaixo do que estão os outros dois bancos. E também quando a gente olha um pouco do desconto que esse banco negociou historicamente em relação aos seus pares. Óbvio que isso aqui tem muito a ver com o cenário político, com como é que vai ser o nível de interferência política do novo governo em relação ao Banco do Brasil. E o que eu tenho enxergado para os bancos? Como é que está um pouco do cenário? Não só eu, mas como o mercado como um todo tem enxergado. Primeiro, a gente tem um cenário conturbado na questão macro. A gente tem aí um nível de inflação ainda um pouco persistente. Os juros estão elevados, o que tem pressionado muito o custo da dívida para as pessoas. E quando a gente olha um pouquinho já para os indicadores de inadimplência, o que a gente consegue notar? Então, para vocês terem uma ideia, aqui em azul a gente tem o percentual das carteiras de crédito do sistema financeiro como um todo em atraso entre 15 e 90 dias. A gente chama isso aí de formação de inadimplência. Ou seja, em geral o sujeito que está com atraso ali de entre 15 e 90 dias, ele tem uma tendência a se tornar um inadimplente. Ainda não foi definido, não foi considerado ainda inadimplente, mas tem uma tendência.
E o que a gente nota aqui em azul é de pessoas físicas e em vermelho em pessoas jurídicas. Pessoas físicas vêm numa ascendente e já voltou para os seus patamares ali de 2017, 2018. Pessoa jurídica, no entanto, ele teve um crescimento, estabilizou e ainda está num patamar muito abaixo do que ele foi ali no passado. Ou seja, em geral, as empresas elas estão muito mais sólidas e muito menos endividadas do que as pessoas físicas. Por conta disso, a gente vai ver que alguns bancos, quanto mais exposição eles tiverem para pessoas físicas em detrimento de pessoa jurídica, o mercado vai colocar isso na conta. Um outro ponto também é que, numa eventual crise, as pessoas de rendas maiores tendem a sofrer menos do que as pessoas de rendas menores. Ou seja, bancos que estiverem mais expostos a pessoas com níveis de renda mais baixo tendem a sofrer mais. E um outro ponto que eu acho muito importante é que o comprometimento de renda das famílias, então isso aqui tudo são dos dados do Banco Central, ele vem aí num patamar elevado. Então a gente nota aí que dentro da série desde 2006 é o maior nível do comprometimento da renda das famílias com os juros das suas dívidas. Um indicador ali muito ruim para as pessoas conseguirem honrar com as suas dívidas. E pessoal, isso daqui eu vou falar bastante amanhã na minha live, no dia 21 de dezembro, às 20 horas. Então, quem estiver chegando, não percam. É uma live em que a gente bate um papo sobre como é que está a minha carteira. Eu falo um pouquinho sobre como é que está o cenário macro, como é que eu estou enxergando. Então, enfim, se você gosta de ações, não perca a nossa live, que é agora na quarta-feira, 21 de dezembro, às 20 horas. E aí, obviamente, a gente vai falar um pouquinho, como eu comentei, sobre o perfil de renda. Uma das coisas, isso aqui é um gráfico do Goldman Sachs, uma das coisas que a gente nota é que Itaú e Banco do Brasil têm um perfil de renda de pessoas com rendas maiores. E diferente do que é, por exemplo, um Santander e Bradesco, que tem um perfil de renda um pouco abaixo. E, de novo, isso aí traz um risco diferente para esses dois perfis. O Banco do Brasil é um banco que usa muito do seu crédito para financiamento de funcionários públicos e também para o setor agro. Com o preço das commodities elevados, o setor agro tem conseguido ali níveis de rentabilidade muito bom. E isso aí, obviamente, acaba se refletindo também em baixo nível de inadimplência para o Banco do Brasil. O perfil também de funcionário público é um perfil que ele dificilmente perde seu emprego e, por conta disso, também tende a não ter uma inadimplência muito alta. A gente chama um pouco a atenção para Nubank e Banco Inter, mas aqui eu tenho uma certa ressalva que Nubank e Banco Inter, a forma como o Goldman calculou isso daqui, foi pegando o volume de depósitos e dividindo pelo número de clientes. Muitas pessoas têm o Nubank e o Banco Inter como seu segundo banco, então não é o banco onde ele deposita o grosso da sua renda, né, do seu patrimônio. Ou seja, pode ser que esse número esteja bem distorcido no caso desses dois bancos. Um outro ponto foi a deterioração de qualidade dos ativos do Bradesco. Então, a gente nota aí que o nível de inadimplência, né, de atrasos com mais de 90 dias no Bradesco foi de 3,9%, bem acima do que tem sido a média aí dos outros bancos, Banco do Brasil, Itaú e Santander. Então, esse aqui é um dos principais pontos que o mercado tem colocado de peso em cima das ações do Bradesco. Inclusive, depois do resultado do terceiro trimestre, o Bradesco teve uma das maiores quedas desde, acho que de 98. As ações chegaram a cair, acho que 15% no dia. Foi ali um baque para o mercado. Então, assim, como é que eu estou enxergando um pouquinho o cenário para os bancos no geral? Bom, primeiro, o Itaú é o banco mais premium e também o banco mais caro. O Bradesco é o que sofre mais com o cenário macro, mas muita coisa já está no preço. É bom lembrar também que o Bradesco tem, por exemplo, um volume de financiamento, por exemplo, para cartões de crédito, que é uma linha de crédito que não tem colateral, que não tem garantia. Então, o mercado vai olhar muito o perfil de crédito, da carteira de crédito de cada um desses bancos para entender o impacto, como é que vai ser assim, uma desaceleração da economia em 2023. O Banco do Brasil, 2023 deve ser um ano forte, mas existe um risco estatal, ele está lá, a gente precisa considerar isso. Óbvio que em 2023, mesmo com a interferência do governo, a gente ainda deve ter um número muito bom para o Banco do Brasil. Isso porque o resultado do banco ele não é resultado aí do último trimestre, vamos dizer assim, ele é resultado do que foi feito nos últimos anos. Ou seja, a carteira de crédito que ele vem construindo ali ao longo dos anos é que vai definir como é que vai ser o resultado do banco no ano que vem. Então pode ser que o governo entre e comece a fazer algum tipo de barbeiragem, mas isso aí só vai aparecer no resultado provavelmente em 2024, 2025. Então, assim, isso é um pouquinho de como é que eu estou enxergando ali os 3 principais bancos no Brasil. Bom, e questão de preço, o que eu tenho na minha carteira? Na minha carteira, e lembrando sempre, pessoal, isso não é uma recomendação de investimentos. Na minha carteira, eu ainda tenho o Banco do Brasil, eu sei que existe um risco político.
Mas assim, ele tá barato demais para ser ignorado, além do que, como eu comentei, eu acho que 2023 continua sendo um bom ano para o banco. O banco negocia ali na casa do 0,6 vezes o valor patrimonial, o que é um patamar de nível de crise de 2016 quase, assim, o auge da crise de 2016. O banco teve um preço sobre o valor patrimonial de 0,4, mas ali a gente tinha crise de commodities, a gente tinha governo Dilma, a gente tinha o mundo caindo, e ainda assim negociando ali a 0,4 do valor patrimonial e dando lucro. Então isso é uma coisa que eu gosto no Banco do Brasil, ele é um banco que se mostrou muito resiliente, mesmo num cenário péssimo para a economia brasileira. Além disso, ele também tem ali um ativo que é a BB Seguridade, que hoje é quase metade do valor de mercado do Banco do Brasil. É só a participação que ele tem na BB Seguridade. Então, por conta disso, é um banco que eu gosto muito por uma questão de preço. Um outro banco que eu também gosto, que eu não comentei, já é um banco médio, é o Banco ABC. Esse é um banco focado no crédito corporativo. Como eu comentei, as empresas elas têm vindo com um nível muito melhor de inadimplência, estão bem menos alavancadas que as pessoas físicas, e o Banco ABC é um banco que conhece muito bem esse universo de crédito corporativo. Quando a gente olha para o lucro por ação, que é esse EPS, né, o Earnings Per Share, a gente nota que o banco vinha crescendo o seu Earnings Per Share até 2016, ali veio a nossa crise. 2017, 2018 bateu muito nas empresas, e não só isso, a gente também teve uma queda da Selic que impactou muito o banco. O Banco ABC ele tem ali uma parcela do seu patrimônio que é remunerado a CDI. Em 2020, o banco vinha recuperando a sua rentabilidade até que veio a crise do Covid. Mas é bom lembrar que em 2021, essa queda no lucro não aconteceu de verdade. O banco aumentou muito as suas provisões, mas de fato ele não teve que usar as provisões. Inclusive, ele tem hoje um nível de cobertura muito elevado e possivelmente ele poderia até fazer algum tipo de reversão nos próximos anos, trimestres, talvez. Ainda assim, o que a gente nota é que ele teve um crescimento muito forte do seu lucro por ação. É um banco que está muito bem posicionado, está com um ROI em patamares recorde, e eu acho que ainda tem muita coisa para ser entregue ali no banco. Por fim, também, ele negocia na casa de 0,8 vezes o seu valor patrimonial. Não é um nível tão baixo em relação ao seu histórico, como é, por exemplo, o Banco ABC ou o Banco do Brasil, mas considerando que o seu ROI tem crescido, é um banco que eu gosto bastante. E isso significa, né, só para deixar um pouco claro, então aqui eu trago para vocês o preço sobre valor patrimonial do Itaú em relação ao seu histórico. Eu tenho Banco do Brasil e Banco ABC, como eu comentei, mas significa que o Itaú está caro? Olha, quando a gente olha um pouco para o histórico, o que a gente nota é que assim, 1,3 vezes o valor patrimonial é um patamar baixo para o histórico do Banco Itaú. É quase que níveis ali de 2015, 2016. Mostrando que existe ali uma certa cautela no mercado com todas as ações praticamente. É difícil a gente achar alguma empresa, algum setor que não está sofrendo aí nessas últimas semanas. Assim, não é que eu não gosto de Itaú, mas simplesmente eu acho que Banco ABC e o Banco do Brasil estão num patamar mais baratos e entregando ali uma relação risco-retorno mais interessante. Mas assim, olhando para esse gráfico de Itaú, para mim acho que mostra que mesmo o banco premium está bem amassado em relação ao seu histórico. Bom, pessoal, como eu comentei, acho que muita gente gosta de banco, entendo que é um setor resiliente, é um setor que as pessoas buscam ali empresas pagadoras de dividendo, empresas mais maduras. Vou falar um pouquinho mais sobre esse setor na minha live de amanhã, dia 21 de dezembro, então não percam às 20 horas. E, por fim, obviamente, pedir de novo que quem estiver chegando, que não deixe aí de deixar o seu like, de comentar se você tem algum desses bancos, se você gosta desse tipo de ação, se você não gosta, enfim. Eu sempre busco ler e responder os comentários. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.